Oi, meninas! Finalmente a gente chegou no último episódio da temporada. Eu tô Meu chorando. Deus! Desde já a gente queria agradecer por você que tá aqui desde o começo com a gente. E comente aqui qual foi o seu episódio favorito, se você gostou dessa temporada, que a gente quer muito saber, né? Bom, pra começar, a gente queria falar do lugar onde a gente fez essa gravação, que durou 5 episódios, né? Foram 6 com o de hoje, né? 6 episódios. A gente tá muito feliz de ter gravado aqui, porque foi um local muito especial e muito bonito. E se chama Hatsumitsu. É uma cafeteria muito gostosa, assim, com uma vibe muito gostosa também. Tem um local aberto pra você poder conversar, tomar café com as amigas, mais fechado também, climatizado. Tem muita variedade de comida, de bebida também. Então você tá convidado pra mim aqui um dia conhecer também. E hoje nós estamos aqui com uma convidada, Isabela. A gente trouxe ela para vocês e para nós conhecermos melhor também, apesar de nós estarmos ali sempre no culto, nos lugares comendo. A gente quer conhecer melhor ela. Ela tem 22 anos, tá no último ano de psicologia, está noiva, tem casamento esse ano também. E seja bem-vinda, Obrigada, Isa. gente. Eu tô muito feliz de vocês terem me convidado. Quando a Nay mandou mensagem, eu fiquei tipo assim... Gente, meu Deus, como assim? Mas tenho certeza que é o propósito do Senhor, então muito grata a Ele por tudo que Ele tem feito e principalmente por esse projeto que tenho certeza que nasceu no coração dele e que irá alcançar muitas jovens, moças, e tô muito feliz de estar aqui. E você está aberta para contar um pouquinho sobre você, como começou sua caminhada? Então, eu não nasci num lar cristão, acompanhei, né, minha família inteira é católica, então eu acompanhava eles e eu comecei minha caminhada com o Senhor, indo para a igreja. Eu tinha 15, 16 anos, através da Manu Marques, acho que vocês conhecem ela, porque eu estudava na mesma sala que ela, a gente sempre estudou juntas, e ela ficava assim: Isabela, vamos pra igreja, Isabela, vamos pra igreja, e eu tipo assim, não quero, outro dia eu vou, sempre dava desculpa. Mas ela foi me chamando, insistindo, e ela orava por mim, e até que numa sexta-feira era culto multi, lá no Goiás ainda, em 2018, eu falei, não, quer saber? Hoje eu vou. Aí fui e nunca mais saí da igreja, onde eu fui, tive meu primeiro encontro com o Senhor. Depois comecei a ir nas células, no discipulado, e tô aí na caminhada com o Senhor. Como as meninas falaram, tenho 22 anos, faço faculdade de psicologia, estou no meu último ano, graças a Deus. E acho que é mais ou menos isso sobre mim. Mas voltando aí um pouquinho, todo mundo tem uma história antes de Jesus, né? Todo mundo tem um testemunho ali que pode ser contado até que Jesus te encontre, né? Qual é o seu testemunho? Como você era antes de Jesus te encontrar? Quem era Isabela? Quem estudava comigo vai lembrar, eu era muito tímida. Sério. Eu não falava com ninguém, tinha muita vergonha. E eu sempre fui mais quietinha na minha, sabe? Então, tanto dentro da minha casa, quanto fora de casa, eu não era muito de sair, de fazer, enfim, amizade, apesar de eu ter bastante amigos sempre, mas eu era muito quietinha. E o momento que eu acho que transformou, assim, a minha vida, quando eu realmente tive um encontro com o Senhor, foi quando eu passei por um processo psicológico, né? Meus pais se separaram, eles são separados. Caí numa depressão. Comecei a ir pra igreja. Então, nesse momento, assim, da minha vida, que eu realmente tive um encontro com o Senhor e que minha vida foi transformada. Então, eu falo que o Senhor, Ele me restaurou por inteira, sabe? Então, eu não era muito de conversar com as pessoas, eu era mais na minha, eu era mais quietinha. E com o Senhor eu vi e comecei a viver uma alegria. Então eu começava a conversar com as pessoas, a cumprimentar as pessoas, a fazer novas amizades. E isso mudou a minha vida.
Hoje todo mundo fala, nossa, Isabela, nem parece que você era tímida. Porque hoje eu já falo, já brinco, já dou risada. Mas antes eu era bem mais reservada. Nossa. É muito bom quando a gente... Eu comentei isso com você, pedi pra você falar um pouquinho. Porque tem muitas pessoas que elas escondem, né? Não querem falar sobre como era antes de Jesus. E as pessoas precisam entender que, assim, a vida não é flores. E a gente tem um passado, tem uma vida antes. E o quão importante é quando Jesus entra, porque ele transforma ao ponto de uma pessoa que era tímida, que era super fechada. E provavelmente, se você continuasse assim, hoje atrapalharia no processo da sua vida de hoje, né? De quem você é hoje. Então, como tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Ele te transforma, aponta pra onde Ele quer te levar, né? Isso é muito legal. Sim. E você chegou a viver alguma fase, assim, uma fase fora Da igreja? Isso. Aham. A maior parte da minha adolescência, né? Então, de ir em festas, de ter uma outra vida, né? Mas... Você ia em festas? Em festas. Nossa, não tem cara, não. A Eu tua não tem ia, que ter mas cara, eu, né? é isso que eu falei, eu era mais, tipo assim, eu ia, mas, Era de boa. tipo, sabe? Eu gostava de sair com os meus amigos, vivia toda essa fase de festa de 15 anos, enfim, né? Shows. Gostava muito de ir em shows. E então eu vivi essa fase, né, até os 15 anos, que foi quando eu entrei pra igreja. Entrou cedo também, né? Com 15 anos ali. 15 anos. Viveu a adolescência ali e foi crescendo. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou começar por ela, tá? O que você diria pra você de 5 anos atrás e como você se vê daqui 5 anos? Nossa, muito legal, eu faço isso com meus pacientes. Hoje você é a nossa Hoje sou paciente. Calma, vamos lá. O que eu falaria pra mim há 5 anos atrás, eu acho que aproveitar mais os momentos. Dessa questão de poder, sabe, ter amizades. Eu gosto muito de falar sobre amizades. Então, ser mais família também, eu não era muito família, eu era mais fechada na minha. E falar assim, minha filha, aceita logo esse convite da Manu pra você ir pra igreja logo. Eu acho que eu falaria isso. E daqui 5 anos... Ai, que difícil, muito tempo. Ali na casa dos 27 já. Nossa, Já tá gente. casada, já. Casada, com um filho em nome de Jesus. Quantos você quer? 2. 2 Mas filhos. ali com 27. Aleluia! O primeiro, 26. O primeiro, o segundo, uns 29. E aí, Muito se Deus quiser, né? Vai que ele já quer um 3, 4. 4, eu acho que esse é ótimo. Eu acho que 4 é um número bom. Mas eu acho que... Gêmeos, né? Já pensou? Gente, Tem só se for da vontade de possibilidade. Deus. Não, isso, as duas Tem gestações possibilidade. tem a possibilidade, né? Que o seu noivo ele é gêmeo. Gêmeo. Deus. Mas eu acho que eu falaria pra continuar servindo o Senhor e sempre confiando nele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, acho que seria isso que eu falaria. Eu não sei se é você. Você quer ter gêmeos? Eu quero. Ah, é? Aham. Eu achei que era ela. Você falou no curso, não falou? Não? Acho que que falou. eu falei. Acho Gente. Bom, agora que você fez uma pergunta, então é assim, que decisão que você tomou no passado que você se arrepende? Que se você pudesse voltar atrás, teria Nossa, sido se eu me diferente. arrependo. Aquele momento passa um filme na cabeça. Né? Tipo, nossa, quanta coisa. Não que eu me arrependa, mas eu sempre falo que se eu pudesse fazer diferente, eu teria feito. Que é começar a namorar depois dos 18 anos. Que a gente eu e a gente sempre escutou isso, a gente começou a namorar com 16 anos. E eu acho que... Nossa, tempo. 6 anos vocês estão quanto tempo? juntos? 6 anos. Nossa.
assim, eu creio que tudo é propósito de Deus. Então, se era pra acontecer, sim. Não me arrependo de ter começado a namorar nessa idade, mas um conselho que eu daria para jovens e moças de hoje: espera até os 18 para mais maturidade, mais mentalidade, uma estabilidade financeira melhor. E acho que seria isso. Acho que você fala isso pelo fato de, assim, de talvez o relacionamento de vocês, não teriam passado por fases se vocês estivessem mais maduros, é isso, né? Foi muito, por um lado, foi muito bom. Gosto, assim, foi um momento muito bom que a gente viveu juntos todos esses anos, porque a gente cresceu juntos. Então, por esse lado, é muito legal. Porque a gente era uma criança, a gente vê hoje fotos e vídeos, a gente fica, meu Deus, a gente era muito criança. Mas eu acho que em questão de, por ser um relacionamento cristão, a questão do casamento, esperar muito tempo, enfim. É difícil. Não, pra quem tem um processo, eu falei isso pra Luana, uma das convidadas que esteve com a gente, eu pergunto, como foi pra você esse processo? Foi difícil. É difícil? É difícil. Foi difícil porque são 6 anos juntos, né? Tipo, muito tempo. Muito tempo. Mas é difícil, a gente tem que estar muito firme em Deus, ter isso, assim, convicto pra nós, tanto a questão de santidade, né? E é complicado também a questão financeira, né, hoje em dia. Então a gente, 16 anos, muito novo, os dois ainda estavam na escola. Então foi um processo muito bom, porque a gente viveu praticamente todas as fases, assim, né, da nossa adolescência, juventude, adultos juntos. Então, mas foi bem difícil nessa questão. Muito tempo. Que legal, gente. E vocês conheceram na igreja mesmo? A gente conheceu na Foi igreja. seu primeiro relacionamento? Foi Os dois? Foi. Que legal. Imagina contando pros filhos. Então. Seu pai, ele é o meu amor de adolescente. Desde os 16 anos. Eu acho muito chique isso, viu? A pessoa que, apesar dos processos e é loucura, a gente sabe, mas eu acho muito bonito, na verdade. Eu falo que foi propósito de Deus, porque o Rian entrou na minha vida no momento que eu mais precisava do Senhor. Então ele foi um canal de bênção na minha vida, porque era um momento que eu tava passando, assim, por uma fase muito difícil na questão da depressão e tudo mais, e ele vinha, não, o caminho é o Senhor que vai te curar, ele orava comigo. Então foi muito bom também nesse processo que eu tive ele do meu lado, assim, pra me ajudar na caminhada com o Senhor. Você, como pessoa que já passou por esse processo de depressão, eu acho que tem mais poder de fala do que a gente. Eu não passei por esse processo, eu acho que as meninas também não, pelo que eu conheço da história. Mas o que você queria hoje para as moças que estão assistindo, que estão passando por esse processo de depressão, que é um processo delicado, né? Que você não quer ter ninguém ali do seu lado, mas ao mesmo tempo que você precisa muito de pessoas. Hoje, como, né, eu estudei sobre isso e como cristã, eu vejo que tem os dois lados. Então eu acreditava muito que o Senhor poderia me curar, mas eu também precisava de ajuda de profissionais. Então esses dois combos juntos me ajudaram a sair dessa. E algo que eu falaria, assim, pra elas, né, não esperar chegar no limite. Então eu até postei no Instagram uma frase: a gente não precisa chegar no nosso limite pra gente procurar ajuda. Pode ser ajuda de amigo, ajuda de pastor, ajuda profissional. A terapia, né, me ajudou muito nessa fase. Meus amigos, a igreja me ajudou muito. O Senhor, eu, assim, sem dúvida alguma, creio mesmo que foi o Senhor que me tirou dessa. Mas eu falaria pra procurar ajuda, sim, que é muito importante. E também ter pessoas que te levem pro caminho do Senhor. Acho que Foi muito importante também a questão que você falou que ele te ajudou, né? A importância de você ter a pessoa certa do seu lado, né? Que vai te levantar, vai te levar pro caminho certo. Porque se você tá num caminho e ele tá em outro, né? Não tem como, tipo, não dá. Por isso é importante ter a pessoa certa que tá no caminho certo ao lado, né? Sim. Ele foi, assim, extremamente usado por Deus pra me ajudar, então ele sempre estava do meu lado.
porque a gente vê muitos julgamentos, né? Principalmente quando a gente fala de psicologia e cristão e bíblia, às vezes não se batem muito. Mas como é importante a gente ter amigos e pessoas que a gente pode confiar e pessoas que realmente levam a gente para o caminho do Senhor. Então oram com a gente, não, vamos para a igreja assim. Eles falavam, não, você vai para a igreja assim, porque muitas vezes eu não queria sair de casa. Então eles falavam, não, você vai para a igreja assim, a gente vai sair, a gente vai para o culto. Então isso é muito importante também. Teve um período da minha vida, que foi antes de conhecer Jesus, inclusive. E que eu era assim muito triste mesmo. É um período assim que eu não desejo pra ninguém. E eu espero nunca mais voltar na minha vida, porque foi horrível que eu vivi. Mas eu lembro que eu ficava assim, chorando assim no meu quarto, e eu realmente quis me isolar do mundo. Eu não sei se eu cheguei a contar isso pra vocês, eu acho que não. Mas teve até um período que eu falei assim, quer saber, como tá tudo horrível, eu vou assumir. Eu lembro que eu peguei meu celular, eu desliguei, eu fiquei 6 meses sem olhar o celular. Eu não entrava em nada, o celular ficou guardado dentro da caixa, assim, sabe? Nunca mais voltei. E eu lembro que quando eu conheci Jesus, assim, esse sentimento de solidão, de tristeza saiu. E eu lembro que eu falei, caraca, é aqui que é o meu lugar, sabe? Eu realmente senti uma paz tão verdadeira assim, é que você contou, eu lembrei disso. Que Jesus realmente muda a nossa vida, ele transforma a nossa vida. Porque ele faz o que ninguém nunca vai poder fazer pela gente. É exatamente isso. Eu também sentia muito essa tristeza, eu não queria sair do meu quarto. Então era algo que, quando o Senhor entra na nossa vida, esse lugar é tomado por alegria, né? E aí parece que a gente começa a sorrir mais, a ficar mais feliz, é muito bom. Qual o ensinamento que você vai passar para seus filhos, para seus futuros filhos? Mas eu queria, assim, um ensinamento, nossa, esse aqui, ele é o principal que você vai passar para eles, no caso. Principal, sempre buscar o Senhor, com certeza. Então, sempre olhar e entender que sem o Senhor a gente não é nada. Eu acho que esse é o principal, assim. Servir, minha casa é servir ao Senhor. E algo que mexe muito comigo e que eu vou ficar muito feliz porque eles vão ter pais presentes, assim. Então, acho esse combo e muito mais. Verdade, muito importante isso, né? Dos pais presentes. A presença dos pais faz uma diferença, né? Faz muita Faz. diferença. Enorme, enorme. Vamos lá. Vamos descontrair um pouquinho, né, gente? A gente tá Clima assim. de tensão que tá nesse lugar, pelo amor de Deus. Qual é o seu hobby favorito? Gente, meu hobby favorito, eu gosto muito de dançar. De É balé. verdade, você faz parte da dança também, né? Faço parte. Agora eu tô um pouquinho afastada aí, mas é algo que eu gosto muito, 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 muito mesmo. É um hobby que tanto na igreja quanto eu comecei, né, fora da igreja, o balé, e é algo que veio do Senhor, assim, realmente no meu coração. Nossa, eu gosto muito. Desde sempre ou teve um Não. período da sua vida que ele entrou? Entrou, foi logo assim, nesses 15, 16 anos. Eu até lembro, eu tava comentando com as meninas ontem, que minha mãe colocou eu desde pequena no balé, e eu odiava balé. Não gostava de ir na aula pequenininha, né? E hoje é o que eu mais amo. Então, E você Mas eu faz o gosto. balé? Ou você tá Não. só no Ministério de Dança? eu parei, né, faz uns 2 anos o balé, por conta da rotina, faculdade, estágio, e aí os horários não se encaixavam. Mas é algo que eu sinto muita falta. O Ministério de Dança também, você deu uma parada por conta da Dei rotina. uma parada por conta da rotina, que estava bem puxado, por conta do meu joelho também, que às vezes eu não posso ficar forçando muito, mas vou voltar. Mas quando você fazia, você já fazia nada de ponto ou não? Não, eu fiz um tempo balé clássico, mas não na ponta, e eu fazia também balé contemporâneo, que é o que eu mais gosto. Nossa, eu Nossa, acho legal. é bem legal. O contemporâneo é o que a Luana comentou, não é? Porque qual que é o de ponta, gente? Eu tô perdida. Ponta é o balé clássico. Ah, tá. O contemporâneo é meia, chão e movimentos mais assim,
sabe? Mas O que a Luana falou é Não sei se eu algo tô mais louca. intenso. É aquele, você já viu aquele filme Ela Dança, eu Danço 5? Aham. Sabe aquela cena final do carinha com a mocinha? Sim. Tipo, É aquilo. tipo aquilo. Isso, né? É tipo isso. É algo. É que assim. É um balé mais contemporâneo mesmo. Ele é mais solto, assim. Apesar de ter muita técnica, mas é diferente do balé clássico, porque o balé clássico tem que ter muita postura, né? Você tem que estar, tipo, literalmente reta, assim. E o contemporâneo não. Então a gente dá cambalhota. É algo mais nesse estilo. Que legal, gente. E demora pra uma bailarina ir pra ponta, né? Ou não? Demora. Tipo anos, né? Ou não? Ah, eu não sei muito porque eu não sei assim, se é desde pequenininha, se já tá, eu sei que vai passando tipo por níveis. Então elas fazem tipo testes assim, por aí subindo assim de nível, sabe? Nossa, gente, eu acho bizarro, porque é literalmente Não, a é. ponta do dedo, cara. Isso é bizarro. Nossa. Literalmente, é dedão. duro aquele negócio. Ah. Mas é E bonito também, machuca eu tudo o gosto. pé. É. Nunca coloquei, porque não é muito minha praia. Eu gosto mais do contemporâneo, mais da meia. Eu quero que minha filha faça. Assim, eu eu nunca acho muito fiz. fofo. Eu nunca fiz e nunca tive interesse, mas acredito que depois de grande, agora, assim, eu falei, nossa, seria legal se fizesse um balé. Do nada, adulta já querendo fazer balé. Mas dizem que bailarina tem os pés tudo feio, né? Por conta do estragado. Depende, eu não sei. Foto lá dessa. Ah, gente, Não, então eu tenho não pé é de verdade, bailarina. Tassi? Ó, eu acho que... Mas é por causa dos sapatos, né? Aquele sapato lá, né? Da ponta. Da sapatilha de ponta. Entendi. Eu vou fazer uma perguntinha. Conta pra gente, por favor, qual foi a sensação de se pedir em casamento? Ai, gente. Ainda, tá? Aí, ele tá rindo ali, ó. Aí ainda, galera. Você esperava? É isso aí, vocês você foram pra esperava? Itália? Conta aqui, a gente quer saber. Lá, que ia ser lá, eu já esperava. Que eu Foi na falei Itália? Foi. Na Itália, viu, gente? Meu, ele não vai perder uma oportunidade dessa. Se tivesse perdido. Então, eu já esperava que ia ser lá. Uhum. Mas o dia, o lugar, não muito, mas eu tava meio desconfiada. Que ele ficava assim, nossa, amor, amanhã vai ser um dia muito especial. Homem fazendo surpresa. Aí ele, nossa, tô muito feliz. Aí, gente, à noite ele acordou, foi me chamar, a gente tava dormindo na madrugada do dia que ele me pediu. E ele assim, amor, tô com dor no coração, tô com dor no coração, tô com dor no coração. E eu, meu Deus, o menino vai infartar aqui do meu lado. Aí depois que ele me contou que ele tava ansioso e quase foi de arrasto lá. Mas deu tudo certo. Nossa, gente, foi muito lindo. Mas vocês tinham marcado... Foi só vocês? Foi sua família? Não, foi a família do meu pai. A gente Aham. foi com meu pai. Ah, tá. E vocês já tinha marcado essa viagem, vocês já estavam falando sobre casamento. É, já. Tanto é que até antes mesmo dele me pedir, a gente já tava indo cotar, ver fornecedor, Sim, sim. pra ter já essa pesquisa, né? Enfim, Aham. questão de financeiro. Nossa, lá é lindo, né? Aí a gente já tava, então, vendo algumas coisas do casamento. E lá aconteceu. Mas o que passou na sua cabeça na hora, Na assim? Tipo, a hora? hora que ele tava ali. Gente, passou eu na fiquei cabeça? tipo assim, meu Deus, é real, é real, é real, é real. Eu fiquei em choque, tipo, sem reação. Tanto é que no vídeo eu tô, tipo assim, paralisada, olhando pra ele, olhando pro anel, olhando pra ele, olhando pro anel. Mas foi uma emoção muito grande. Depois eu chorei muito, mas, tipo, eu só conseguia pensar, tipo, tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo. Ai, que fofinho. Ô, Edson, você consegue pôr uma foto deles aqui lá? Com certeza. Mas foi lindo. E a gente foi pedido em casamento no mesmo dia. É verdade. Só que ela na Itália. Aquela de brincadeira, amor. Eu amei também o meu pedido de casamento. Mas eu achei super legal. Você nunca contou, inclusive. Eu, mas nunca vou ficar sabendo. Do quê? Como você foi pedida. Os detalhes. Eu chamei vocês, inclusive. Ela me chamou. Pra ir, porque até então era pra comemorar o meu aniversário, né? Lá no restaurante.
E aí eu chamei eles e tal, e aí eu não sei, não lembro porque A Mili tava mudando, eu não consegui. não conseguiram ir. Só que por fim, lá eu fui pedida em casamento, lá no dia Ai, de comemoração. fofinho. Mas eu já esperava também. Já A sabia. gente fica meio, né? Tipo assim. Eles não conseguem esconder 100%. Gente, Acho o Rian, incrível. meu Deus, era assim. Não, amanhã põe uma roupa super chique. E realmente, Eu, no dia aham. seguinte era? Era. E ele falou. Aí ele, nossa, amor, amanhã vai ser um dia muito especial. O olho cheio de lágrima e o sorriso aqui, ó. Qual dos dois é Ele mais quase romântico? arrancando já o Qual dos negócio. dois é mais romântico? Ah, eu acho que os dois. Os dois? É, a gente tem a mesma vibe, assim. A gente é bem- Entendi. Que legal, gente, juro. Mas eu acho que ele é mais. Aí ele começava por música romântica. E eu, tipo assim, gente, o que tá acontecendo? Aí eu, lugar tem lindo. coisa aí. Aí foi. Ai, que legal. Ela já sabendo, com certeza, que ia ser pedido em casamento. É. Inclusive, eu tenho até uma pergunta sobre isso, né? Já que a gente tá falando sobre. O que você espera dessa nova fase do casamento? E o que você acha que vai ser mais difícil vocês se adaptarem numa nova rotina e uma vida a dois? Que a gente sabe que deve ser totalmente diferente, né? Eu falo duas pessoas totalmente diferentes, com criações diferentes dentro do mesmo cubículo. Mas eu tô muito animada, eu acho que vai ser um momento muito bom, é um grande sonho nosso, eu sempre sonhei com isso desde pequena. Então, nossa, eu tô muito, muito ansiosa. Não sei como que tá seu coração, mas o meu Parando já. não dá. Nossa, a gente fica muito ansiosa para chegar logo. E tô muito feliz, assim, né? E grata por tudo que a gente tem vivido. Essa fase é uma fase muito boa. Sim. E eu falo que a gente tá vivendo a bondade de Deus. Então a gente esperou, aí a gente passou por um processo e recebemos palavras do Senhor. E aí, estamos aí, pertinho. Agosto. Falta pouco. É em agosto? Não, outubro. Outubro. Agosto é É o da da lua, lua, né? É. Outubro. Então tá chegando. Eu acho que o mais difícil, acho que vai ser a questão da rotina. De um gosta do copo assim, o outro gosta do copo assim. Sabe? Organização, verdade. acho que vai ser difícil. Que mania que você tem, que ele tem, que você fala assim, meu Deus, a hora que Vou ter juntar que isso lidar com aqui, essa mania. a hora que juntar isso aqui, vai ser Deus na casa, porque... Eu sou um pouco desorganizada. Ele já é, tipo assim, milimetricamente organizado. Jura? O guarda-roupa na casa dele é, tipo assim, as blusas é todas, tipo, certinha, dobrada, tipo, igual. Sabe? Não O meu acredito. já não. Ah, não gostei? Taca lá dentro, fecha a porta. Eu sou assim também. Então, eu sou assim. Ah, deixa o, tipo, por exemplo, minha bolsa em cima da minha penteadeira. Aí, sabe? Meio desorganizado, assim. Ele com organização. Hoje eu lembrei de vocês, porque assim, a gente tá fazendo um curso de noivos também juntos. Inclusive amanhã é o último dia. Amanhã é o último dia? É. A Helena perdida. Aí depois é só Ela tá no a mesmo curso, viu, confraternização. É verdade. Vou sentir falta, galera. Mas eu lembrei de vocês hoje, porque assim, eu ganhei um jogo de cama, né? Aham. E, gente, tava extremamente amassado. Aí, o que eu fiz? Passou. O jogo de cama, eu lembrei que ele falou que eles passam, mas é porque tava extremamente amassado, né? Mas aí eu lembrei de Não, você. o Rian, Ele passa é jogo de cama pra pôr na cama. o irmão dele. Ele tava falando do irmão dele. É, o irmão dele. Não, eles com organização, gente, é tipo assim, extremo. É de família mesmo, É, né? de família. Nossa. Eles são bem organizados. Mas é bom. E eu falo que eu aprendi muito essa questão de organização com o Rian. Aham. Principalmente financeira. Porque ele é muito certinho, sabe? Com tudo. Então ele coloca tudo que ele tem pra gastar, ele escreve o mês, a data que ele gastou, quanto. Caraca, precisa ensinar a gente. É verdade. A gente E eu precisa- aprendi com ele também isso. De organização. Muito bom. Gente, Mas muito é bom legal. ter um equilíbrio, né? É. Um pouco de organização, um pouco de Um desorganização. extremista aí a gente tá, né? vai. Dois extremos. Porque eu era assim, pego lá, sei lá, uma água. Amor, quanto foi a água? Ah, não sei, eu nem vi. Não, ele já vai lá ver quanto que é, ver tipo, o valor, essas coisas. Pra vocês Eu já não sou- foi difícil fazer a compra do mês?
Ah, até que não. Não foi difícil? Não. Entra num contexto, o pessoal entender. Eles não sabem. É verdade. É que assim, a última tarefa do nosso curso de noivos foi fazer como se fosse a primeira compra do mês, com tudo. Produto de limpeza, Carne, tudo? tudo. Assim, não ia pegar a carne porque a gente não ia levar, né? Ia ter que devolver tudo depois. Ia não, né? Que eu ainda vou fazer daqui a pouco. E aí, aí, tipo assim, tem gente que tem esse... Ah, não, eu prefiro essa marca, eu prefiro isso aqui. Pra vocês foi normal. Não, foi. É que eu tive já uma experiência, eu já morei sozinha por um tempo. Então eu já tinha mais ou menos uma Legal. noção de valores, de quantidade. E ele também, nessa questão de autonomia. Então foi mais tranquilo, assim. Mas é bem legal. Mas deu vergonha depois de ter que guardar Deu tudo. Aham, meu Deus. Ah, eu gosto de ir no mercado, gente. Eu também. gosto. Eu faço corredor por corredor. Mas foi legal. Vendo tudo. É. Eu gostava bastante, mas hoje em dia... Ah, eu só vou porque tem que ir mesmo. Sério? Chega uma hora que dá preguiça. Né? Chega uma hora que dá preguiça. Ah, eu gosto de ir no mercado. Ainda mais que você tem que fazer, gosto tipo assim, sua agenda da semana tá cheia. Só que assim, você vai abrir a geladeira e fala, meu Deus, eu não preciso ir. Entendeu? Aí você, vou lá, né? Tem que ir. A tristeza é nós passando caixa, aí sim. É aí que dá tristeza mesmo. É, isso é verdade. Ver só lá o Fazer valor uma subir. delícia, né? Mas E você já morou sozinha, né? Já morei sozinha. Que legal. Quanto tempo você morou sozinha? Morei 1 ano sozinha. 1 ano. Como foi pra você? Olha, foi muito bom. Foi uma experiência, assim, única mesmo. Porque eu tinha minhas coisas, meu cantinho. É muito gostoso a gente ter, assim, nosso próprio lar. E foi muito, muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia muita falta da minha casa, da minha família. Mas foi um momento bem gostoso, assim. Mas o que te levou assim, vou morar sozinha? Só pra ter experiência, assim, Então, a história é, tipo, bem complicada. Tem questões familiares, e aí, por alguns motivos pessoais e familiares, eu fui, né? Tem um apartamento, que é onde a gente vai pra lá depois, que agora tá alugado. E aí onde você morava? Onde que eu morava. legal. Aí, fiquei lá 1 ano, depois, final do ano passado, eu saí, coloquei pra alugar, e aí hoje eu moro com a minha mãe e com a minha irmã. E o apartamento é seu? É, meu. Que legal. Que Aí a gente vai legal. voltar pra lá. Deixa eu ver minhas perguntinhas. Vou falar uma coisa bem legal. Esse aqui é bem legal. Isso até não tem muito para você pensar, se você quiser pensar, assim. Qual foi o processo que você viveu com Deus que mudou o sentido da sua história? Você contou um pouco pra gente no seu processo de conversão, ali, com um encontro com Deus, mas você teve algum episódio em específico que você fala assim, nossa, meu Deus, depois que quando eu vivi isso, eu olhei e falei assim, eu não consigo mais viver sem Deus, sabe? Eu não posso. Teve algum? Teve, eu acho que depois do meu face a face de moças. Qual você fez? Eu fiz o Eu Sou a Resposta. Eu acho que eu não sei. Foi qual ano? 2000. Foi logo depois da pandemia. Ai, não Eu lembro não agora. tava na igreja essa época. Eu sou a resposta. Eu sei qual face a face, mas não lembro a cor da camisa, não. Qual que era? Roxa. Roxa? É, que tem o pincel. Uma moça. Tem uma moça? Não, Ele? Não sei qual é. enfim, eu não lembro o ano. Mas foi logo depois disso. Porque mesmo quando eu entrei, né, pra igreja, teve um tempo que eu me afastei um pouco. E depois que eu fiz o Face de Moças, foi onde eu liberei perdão para algumas pessoas. E foi um momento que foi, assim, o Senhor realmente virou uma chave, sabe, na minha mente. Que foi onde eu entendi que não era só ir para a igreja, que não era só estar na cela, mas realmente viver aquilo que o Senhor tinha para mim. Tem até uma frase que me marcou muito, que eu vi assim logo depois, que fala sobre não só adoração, não só quando a gente está louvando e adorando, mas quando a música para e a gente continua adorando com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida, enfim. E isso mudou um pouco
o meu pensamento, a minha visão, assim, do que é realmente viver o que Deus tem para mim, de estar na igreja, de buscar o Senhor. Então, foi logo depois do Face de Moças. Muito legal. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente vive só na rotina mesmo da igreja, célula, e porque tem a gente vai, mas às vezes a gente acaba se esfriando e não percebe, né? Isso é muito importante. É algo que o Senhor tem me mostrado muito também, é viver e falar com Ele no nosso dia a dia. Tem uma frase também que eu escutei numa pregação da Júnia Hayashi, que ela fala assim, de nada vale o nosso chamado se o Senhor não tem o nosso coração. E aí, isso também foi uma frase que marcou muito, assim, da gente realmente, né, ter intimidade com o Senhor e buscar o Senhor. Eu amo a Júnia. Eu também amo ela. Profunda essa frase. Nossa, assim, Vou colocar ela. Com certeza. Aí eu cópia da cópia. Perdão, gente, eu tô... Com tocinho. Mas, na situação que você tá vivendo agora, que você tá noiva, tá quase casando, assim, tem alguma coisa que você ainda tem receio em relação ao casamento? Talvez medo? Ou da vida nova que você vai entrar agora? Não, muito Não? pelo contrário, eu não vejo a hora de viver isso, sabe? De viver a rotina. De ver a rotina, de não precisar mais se despedir, de construir nossa família juntos, né? Então, acho que não. Tô você acha mais que você é uma ansiosa. mãe brava? Eu acho, Você acha que você é uma mãe brava? Você é brava? Você acha que você é brava? eu acho. E todo mundo fala, nossa, Bela, eu vejo sua cara na igreja, você é muito brava. Mas é a realidade. Ela é verdade, gente. não, quem me conhece sabe, eu não sou tão brava assim. Mas eu acho que questão de filho, educação, acho que eu vou ser um pouco brava. Eu acho que no mundo de hoje tem que ser, né, gente? Porque tá muito difícil. Qualquer coisinha já tá... Eu também acho que eu vou ser. Eu Eu também acho acho que que você é você aquela vai mãe ser. assim, antes do 15 não vai ter celular. Eu também acho que eu vou ser. Antes dos 18, eu não vou deixar minha filha dormir em casa de quem é Nem eu. amiga. Não. Não vai ter isso. Não, também Não não. vai ter. Cara, o pior é que Não, acho que era um pouco amiga até vai, mas normal questão antes, de... né? Não, amiga, eu acho que hoje, Não hoje em sei. dia nem amiga. Nem amiga. Então, eu acho que... Então, Ah, é eu não muito sei o complicado o nível dia que de tá hoje. hoje. Mas, aí, por exemplo, eu dormia na casa de... assim, então, amigas que eu tava sempre junto, os meus pais também. Mas eu acho que hoje é difícil falar assim, É muito né? Eu acho que você tem... Eu não sei como que é, né? Porque A não ser que seja muito mãe. próximo. Eu deixaria meus filhos dormir na casa de vocês. Assim, entendeu? Entendi. Eu acho que vai muito além, tipo assim, da gente conhecer a família, da gente saber A criação que a outra aonde criança recebe, né? meus filhos estão indo, sabe? Tipo, qual casa eles estão entrando. Mas eu acho que nessa questão de dormir na casa de amigas, dependendo, eu acho que é muito... faz parte Da adolescência. da adolescência, de ter festa do pijama, skincare, sabe? Essa fase mais assim, todo mundo de pijama, pantufa, todo mundo dormindo na sala. Eu lembro que eu fazia muito isso com as minhas amigas. Colocava filme da Barbie. Ai, amo. E era, nossa, era muito, muito, muito bom. Mas vai relacionado aos nossos princípios, eu acho que a postura também dos pais, né? Então, explicar o que é certo, o que é errado, eles terem conhecimento. E a educação também fala muito sobre isso. Eu acho importante a gente afirmar tanto a identidade deles como filho de Deus, mas também eles como mulher ou homem, né? exato. Olha, você é uma mulher. Exato. Então você tem papéis pra fazer isso, 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 isso aqui. Isso aqui não. Esse Exato. é o seu papel. Exato. Eu acho muito importante isso também. E é o papel dos pais também. A internet também acho que influencia muito, então eu também não gostaria que... não sei, talvez eles entrassem tão cedo nesse mundo da internet, também acho que não, viu? TikTok, Instagram, essas coisas, né? Gente, que hoje em a gente dia vê até tanta bebê, coisa. né? Até um bebê tem Instagram. Qual é o sentido? Não faz sentido. Eu acho que eu vou ponderar no sentido de, assim, firmar ali o que é o certo e o que é errado. E no sentido de também explicar o que é o outro, né, do mundo, né? O caminho lá no Não é mundo só assim. privar, né? Tem que explicar. Você quer né? ir lá por esse caminho, entendeu?
Porque senão, acho que quando você prende muito, Ele vai querer conhecer uma sozinho. hora a criança, o adolescente, ele escapa das suas mãos, aí é feio. Eu acho que aí é feio, no sentido assim, acho que sabe, o estouro é maior, né? Acho que fica pior. Quando você prende muito e não mostra o porquê que ele não pode, né? Qual que é a consequência do não, né? Eu acho que os pais, eles têm que ser bem, assim, transparentes, né? Tipo, ser o melhor amigo do seu filho. Então, porque hoje tem muito essa questão, né? A gente vê adolescentes que não contam as coisas para os pais porque não confiam, porque tem medo. Então, acho que demonstrar essa confiança para eles, né? Acho que ajudaria também eles entenderem e confiar. Para chegar a sua filha e falar: mãe, é errado fazer isso? É certo fazer isso? Aconteceu isso na escola. Porque Sentir querendo ou não, eles vão estar na liberdade, né? escola, eles vão estar... Não Não tem como eles fugirem muito. Então, acho que eles terem essa liberdade é algo que eu gostaria de passar para eles também. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Tem alguma pergunta? Não, acabou todas. O meu tem mais uma. Tem algum versículo que você carrega que é a sua base nesse tempo? Tem Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu gosto muito de falar sobre o amor do Senhor e é algo que eu tenho vivido. Então, lembrar que independente da situação, Ele sempre está comigo. Eu lembro que um mês atrás eu fiz uma oração que eu nunca tinha feito, que eu pedi para o Senhor me mostrar o cuidado dele no dia a dia. E aí, isso foi numa segunda-feira. Segunda-feira à tarde, eu estava indo para a faculdade a pé e tava um sol. E eu estava escutando louvor no fone, estava orando. Eu falei: nossa, Senhor, poderia, né, colocar uma nuvenzinha assim na frente do sol. E eu orando, conversando com ele. E aí isso aconteceu. Às vezes a gente conta e fica tipo: como assim? Mas pra mim foi algo muito marcante. E no dia seguinte, terça-feira, o Rio sofreu um acidente de moto. Então, foi um momento também, um mês muito difícil, assim, né? Que a gente ficou refletindo muito, pensando muito. Mas a gente viveu realmente a bondade do Senhor. E Ele mostrou para nós o quanto Ele cuida de nós, o amor dEle e quanto a gente deve se revestir disso. Então eu gosto muito desse versículo. Muito bom. Eu tava pensando aqui, gente, vamos falar, vamos conversar. Vamos. Fala um pouco sobre a faculdade, como você está se sentindo nesse momento de último ano, tá acabando. Tá acabando. Graças a Deus, não vejo a hora de ter meu diploma na mão, porque são 5 anos aí, é muito, muito tempo. Mas eu acho que o 5º ano, o último ano, tá sendo o ano mais intenso, assim, da faculdade. Porque a gente está realmente na prática, então a gente não tem mais aula, não tem mais prova, a gente só atende. Vai para o estágio, todo dia é estágio, manhã, tarde e noite. E está sendo um momento muito incrível mesmo, de poder estar ali fazendo aquilo que a gente escolheu. Então, estar atendendo, né? Eu quero clínica, então estou estagiando nas clínicas. E, nossa, está sendo, assim, incrível, além de cansativo, porque é muita coisa. A gente não imaginava que ia ser tão puxado assim, mas está sendo muito bom, tá acabando. Logo, logo, desempregada. A gente fala que é nossas últimas férias. Em dezembro a gente vai estar desempregada, mas Em nome de Jesus a gente vai ter muitos pacientes, muito trabalho. Mas está sendo muito bom. Mas você falou que você gosta da clínica, mas você fala um sentido assim de querer abrir mesmo uma clínica? É. Ah, sim. Legal. Sim. Quero logo quando eu terminar mesmo, pegar meu CRP, né, e o diploma, ou alugar uma sala para já começar a atender. Eu gosto bastante de clínica. Legal. Daqui um pouquinho mais de 3 anos eu me formo, aí você vai estar com uma clínica enorme, aí você vai Aí eu fazer pego uma você sala no precinho Sim. pra mim.
Combinado. Combinado. Que legal. E o que você é mais ansiosa, assim, pra este tempo? É pra começar a atender mesmo? É, assim, porque vai ser eu por eu mesma, né? Então, hoje a gente tava até brincando, a gente tem nossos professores, a gente tem toda uma estrutura que a universidade oferece, porque a clínica é a clínica da Unimar. Então, enfim, né, regras de lá. E aí você vai ter sua própria clínica. Então, tipo, as regras vai ser sua, o horário vai ser Do seu jeitinho, do seu jeito. decoraçãozinha. Ai, não vejo a hora, gente. Tô muito animada. E você tem algum público em especial que você quer Então, atender, não? eu gosto muito de infanto-juvenil. Então, crianças e adolescentes. E jovens também eu gosto. Legal. Então, mais nessa faixa etária. Ai, o consultório infantil é muito fofo, né? É, não é, gente? É muito lindo. É muito fofo. Tudo colorido, meio lúdico, um monte de bichinho. Ah, eu amo também. É muito legal. sonho. E como tá sendo nesse último ano? Casamento, Se formando. se formando. Como tá sendo tudo isso junto? Conciliar tudo isso? Tá sendo uma loucura, realmente, assim. Tá bem cansativo, porque tem, né, as demandas do casamento, tudo aquilo que a gente precisa, fornecedor, e decidir isso, e fazer playlist, e fazer não sei o quê, e decidir não sei o quê. Aí tem mais a clínica, então, por exemplo, na clínica os pacientes são nossos, então eu tenho que fazer prontuário, relatório, estudar cada caso. Então, tá uma bagunça aí, mas tá sendo bem gostoso, bem corrido. Pretende fazer outra? Faculdade? Acho que faculdade não, mas pós sim. Eu falo que depois que você termina a sua primeira faculdade, você pensa 50 mil vezes se você quer realmente não. fazer outra, porque é um Gente, é traumatiza. muito tempo. Eu sei 5 anos, traumatizada. muito tempo. Mas acho que uma pós, uma especialização, Que é um tempo menor, né? Ali. Sim, gostaria de legal. fazer. Muito legal. E tem bastante coisa, assim, a gente sempre pergunta, porque eu acho que essa temporada foi de psicólogas, né? Sim. Ah, é Todas. verdade. Acho que era a Duda, faz medicina. Todas as outras eram psicólogas. É verdade. Que legal, a gente deveria ter colocado psicologia e fega. Inclusive, era essa pergunta que eu ia fazer. Tem alguma coisa, assim, que tinha um embate enquanto você estava fazendo faculdade ou durante as aulas? Assim? Tem muitos embates, né, em questão da história da psicologia, algumas abordagens da psicologia que... Quais você fala? Pra mim, a psicanálise é algo que... Sabia que você fala. que, tipo assim, não dá. Não dá. Fala muito sobre a infância, fala muito sobre, por exemplo, algo que eu não concordo, tipo, de maneira alguma e que não condiz com o que a palavra de Deus fala, é que se a gente tem um filho homem e uma filha mulher, o filho homem que é a mãe e o filho e a filha mulher se interessa pelo pai. Isso pra mim, tipo, não entra na minha cabeça. Como assim se interessa? É que vai falar, tipo, tem muita técnica, muito conceito. Acho que a Helena tá estudando um pouco sobre isso. Ou ainda Eu vou não? começar a estudar. A Lorena Então que fala go- muito... que gosta de Formada. Ela faz pós em psicanálise. Então, pra mim, eu não me identifiquei, assim, com a teoria, sabe? Aham. Com os conceitos. Freud, né? Que é a base, né? Com os conceitos, enfim, relacionado à infância, essas coisas meio que... Não sei, pra mim não é muito. Eu gosto mais da TCC, que é cognitivo-comportamental, da análise do comportamento, que vai falar um pouco mais sobre o comportamento da pessoa mesmo, sobre emoções, sentimentos. Gente, a gente teve tantas psicólogas aqui que Daqui a assim, pouco vocês estão eu e a formadas, né? Giovana, daqui a pouco a gente tá formada junto com elas. Daqui a Porque, pouco eu ó, vou começar uma faculdade de psicologia também. Eu Falou acho. tanto sobre. Que legal. Meu noivo, agora doidinho quando pra fala fazer uma faculdade. sobre essas coisas a gente já sabe um pouquinho já. Entendeu?
Muito legal. Ah, eu acho legal, gente, conversar sobre isso, sabia? Eu acho muito legal. Eu gosto de ouvir as histórias, sim, ouvir as pessoas contando as experiências. Não, é sabe? legal. Cada caso é bem interessante. Eu gosto bastante. A gente fez até essa pergunta no último episódio e eu achei super legal. Qual que é o tema, assim, qual que era a pergunta? Era isso? Qual que era o tema que mais aborda? Ou o tema que... A sua abordagem, você fala? Não, sobre o tema. O tema que mais aparece pra você, assim, quando você vai... Quando a gente vai receber os pacientes, ansiedade, depressão, né? Que é o que tem mais, enfim, nos dias de hoje, infelizmente. Aparece também questões de esquizofrenia, psicóticos, mas ansiedade e depressão é o que mais aparece. Vocês vão rir dessa pergunta, mas é porque assim, isso está muito atual. Quando sair o episódio, ainda vai estar atual. E eu acho interessante, mas a gente está numa fase do mundo que as pessoas têm criado bebê reborn, né? Se você pegasse um paciente que chegasse para você com uma demanda ali e essa demanda fosse sobre esse bebê reborn, como que você lidaria? Nossa, é muito difícil essa pergunta, porque tem coisas que a gente não pode muito dar a nossa opinião, né, sobre. Sim, exatamente. Então, é muito difícil, mas eu acho que... Nossa, não sei como que eu lidaria. Gente, eu não vi muito isso não, sabia? Nossa, o negócio tá tá complicado. É que assim, tá feio, mas ainda é um pouquinho bem recente, né? Que nem eu fui saber ontem disso, do bebê reborn. Eu tô ouvindo as pessoas falar, mas eu não cheguei a ver. Assim, o pessoal tá... Não, tá mas eu achei aumentando que era muito. normal, mas o caso que tá acontecendo é que as pessoas estão tratando como se fosse um bebê de verdade, né? reborn no Mas que hospital. surto que foi esse que do nada... Que era Gente, normal as crianças terem um bebê reborn, né, né, a gente- e tal. Mas Pensar assim, né? Criança, a gente brincava de boneca. Eu, pelo menos, brincava muito de boneca. Mas hoje a gente vê adultos, né? Assim, senhores. Então, eu vi. pra mim é um pouco assustador, mas eu não cheguei ainda a pesquisar, porque a gente fala também sobre transtorno, né? Transtorno mental. Mas eu nunca pesquisei assim ainda a fundo. Mas eu não sei como que eu lidaria. Porque vocês têm que ficar muito, tipo, se atualizando sempre, né? Do que tá acontecendo, Sim. quais são as novas crises no mundo, assim, não falando no sentido mental ou então na cabeça. Eu acho que tem que estar sempre se atualizando. É algo que a gente sempre, para qualquer paciente, né? A gente é orientado a sempre voltar para o paciente. Então, às vezes ele pergunta para o que você acha? A gente não pode responder. Aí eu tenho que falar, não, mas o que você acha? Sabe? Então, é mais nessa questão, assim, de talvez trazer eles um pouco para a realidade. E eu acho que o mundo hoje, né, tem distorcido muito o papel da mulher, os valores. Então, fica bem complicado, mas eu não sei como que eu lidaria se chegasse lá com o bebê. Eu atrasei porque eu levei ele na consulta. E eu, tipo assim, minha professora Vamos fazer fala. um psiquiatra em vez de psicologia. Minha professora fala que a gente tem que treinar a nossa cara de paisagem, porque a gente não pode ter nem expressão facial. Aí a gente tem que ficar tipo assim, seu bebê. Eu acho que é uma situação complicada, porque É também complicado. tem muito daquilo do... Não sei se vocês já viram, né? Do dono tratar o cachorro ao filho, mas é realmente igual ao filho mesmo. Chega a ser até meio bizarro, assim, sabe? Chama de filho e tudo. Então é complicado. Mas é um assunto que eu me interesso muito, viu? Em saber mais. Não, é bem complicado. Hoje, até a Júlia Molina me mandou um vídeo que a mulher estava se relacionando com inteligência artificial. Então, ela namorava o chat GPT, assim, sabe? E a gente ficou tipo assim, como assim? Então o mundo tá complicado. E eu acho que a tendência é piorar, né? Porque eu acho que as inteligências e robô, essas coisas vai tomar muito mais Tipo, até acho que mercado, nos lugares vai ser um robô, eu acho que vai chegar nesse nível. E
a pergunta que eu vou fazer é bem interessante porque, assim, hoje em dia tá tudo muito assim, é relativo, né? Eu não sei o que lá, sua posição, seu posicionar, é relativo. Então, no processo de evangelismo com uma pessoa, com uma amiga minha, que assim, tudo que eu falo, ela fala, mas isso é relativo, Nayara, isso é relativo. E assim, a gente tem que ouvir a opinião da outra pessoa, né? E acho que fugindo um pouco, mas ao mesmo tempo trazendo, para levar Jesus também. Como a Gil acabou de dizer, tá tudo tomando uma proporção tão grande no mundo que assim, a IA tá tomando conta de tudo, as pessoas têm criado laço afetivo com tudo, menos com a família, sabe? Então, e para levar o evangelho também, como que você acha que vai ser daqui 5 anos isso? Olha, eu tenho 2 lados. Ou eu acho que vai ser muito difícil, ou eu acho que vai ser muito fácil. Porque o que eu vejo é que as pessoas, elas realmente estão sedentas por isso. Sim. Então, é nítido ver. Às vezes as pessoas, elas até perguntam, questionam e falam, né, sobre isso. Mas também eu acho, né, assim, que o ambiente influencia muito. Então, não sei como dá pra gente imaginar como vai estar, como a gente falou, daqui 5 anos no mundo. Então, acho que ou vai ser muito difícil ou vai ser muito fácil. Mas eu creio mesmo que vai ser mais fácil por esse fato das pessoas estarem sedentas. Então, acho que elas querem saber mais. E o mundo também tem distorcido muito a palavra de Deus, né? Nossa. A igreja. Então, isso também é um ponto muito difícil de lidar. Mas eu acho que tá aí o nosso papel, pra gente mostrar que é diferente. Acredito que, né, o podcast de vocês também tá aí pra isso, pra falar realmente a verdade, pregar o evangelho conforme a Bíblia, porque até isso o pessoal distorce, né? Distorce, né? Então, mas eu acho que vai ser fácil pelo fato, cada vez mais as pessoas vão estar mais sedentas pelo Senhor. Amém. Muito, muito legal. Vamos lá então. Vou fazer uma pergunta aqui pra você. A pergunta não, na verdade. Você olhando pra câmera, entendeu? Seu momento com as meninas que estão te assistindo agora, né? E um conselho da vida que você daria pra elas hoje, nesse tempo. Da vida, eu acho que buscar o Senhor de todo o coração. Realmente buscar a verdadeira identidade como princesa do Senhor, como filha do Senhor, para que a identidade seja firmada, sabe? Para que elas possam se olhar com os olhos do Senhor. A gente fala muito sobre questão de autoestima hoje em dia, das meninas, e algo que também tem se distorcido muito, né? A nossa imagem, a nossa identidade. Então, sempre buscar o Senhor de todo o coração. Eu falo que no seu dia a dia, converse realmente como o Senhor é seu melhor amigo. Então, suas aflições, seus anseios, suas alegrias, tudo depositar diante do Senhor e buscar Ele realmente, viver tudo aquilo que Ele tem para mim, para as meninas, para vocês, no dia a dia mesmo, na nossa vida, em todos os sentidos. Meninas? Acho que foi isso. Eu gostei muito desse episódio, gente. Eu também. De verdade, eu ficaria mais assim, o resto da tarde conversando sobre vários assuntos. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar, que você lembrou? Não sei, acho que não. Senão eu também vou ficar falando. Eu gosto muito de conversar, gente. Então, vou ficar falando muito. Eu tenho uma dúvida. Eu fiquei curiosa com essa tatuagem sua, o significado dela. Eu tenho tatuagens. Essa aqui significa Deus é maior que os altos e baixos. Foi uma fase da minha vida também que eu estava passando e o Senhor realmente também me tirou assim de um fundo do poço e eu sempre tinha isso comigo, sabe? Deus é maior que meus altos e baixos, porque na nossa vida a gente vai ter altos e baixos sempre. E então o Senhor é maior que tudo isso e isso me motivava a ir pra frente, sabe? Então significa isso a tatuagem. Legal.
E qual foi a última que você fez? A última foi a do pé. Nossa, você tem bastante. Quantas tatuagens você tem? Tenho 6. Nossa, mulher, peraí. 1, 2, 3. Tem 1, tá, 2, essa aqui. 3. Você gosta de gato? Gosto. 4, 5, 6 com a do pé. Que legal. A do pé tá escrito eu preciso dançar, né? Então Nossa, que legal. Profunda essa frase. é algo que Meu vai ser preciso de café. escrever aqui, né, amiga? Assim, ó, segurar a xícara. Tá faltando um café. Porque a dança é algo que realmente é como... É uma adoração também pra mim a Deus, sabe? Eu gosto muito da dança e é algo que tanto me conecta com o Senhor, é algo que... É um ministério que o Senhor me entregou, é um propósito que o Senhor me entregou, então também fala muito sobre isso. Eu gosto muito da dança, como eu comentei no começo. Tá escrito, eu preciso dançar. Eu gosto muito dessa tatuagem da sua. Você é muito equilibrada. Delicadas, né? É, eu gosto também. Essa aqui é a data de nascimento do meu bisavô. Ele tinha plantação de rosas. E toda semana, todo dia, ele levava no túmulo da mulher dele rosa. Porque ela gostava de rosas. Que fofo. Então ele era muito assim, sabe? De flores e rosas. O último romântico mesmo. E aí eu fiz a rosa com a data de nascimento dele. Ele já faleceu, né? Mas é uma memória afetiva que eu tenho. De ver realmente, era ele que plantou, sabe? Então era um jardim, Nossa, que lindo. um canteiro cheio de rosas vermelhas. Legal. E o seu pai, ele mora onde que você falou que ele mora? Meu pai mora lá em João Pessoa, na Paraíba. Tipo assim, né? Ele mora lá. E você vai lá, assim... Vou lá, quando dá a gente vai, né? Porque ele também vive viajando. Aí quando ele vem pra cá, eu vejo ele também. A gente gosta muito de viajar. É bom que você viaja, né? Vai lá, é longinho, mas vai viajar, passear. Mas você nasceu... Você é daqui ou não? Sou daqui. Ah, legal. Sou daqui. Nasci aqui. Qual sua viagem favorita que você fez até hoje? Que você gosta de passear, né? Gosto, amo Vejo. viajar, gosto de passear. Eu acho que minha viagem favorita foi pra Itália mesmo. Ai. Foi muito importante. Foi muito E a especial. lua de mel? Tem um Gente, destino? então, não sabemos ainda. É algo Sério? que é... Ai, cada hora a gente É que quer você uma fica tão coisa. preocupado também com o casamento que que a gente você nem fala lembra, assim, né? a gente decide na semana. É. Mas, não sei, a gente... Talvez um resort, praia. Eu penso num resort também. Então a gente gosta muito de Penso num praia. resort. Mas não sei ainda, é algo que tá na listinha que a gente tem que ver. É isso. A gente queria te agradecer, né? Porque foi um momento muito divertido. A gente realmente conheceu muito sobre ela, até sobre as tatuagens dela a gente falou. Então deu pra te conhecer muito. É muito importante isso, né? Vamos colocar aqui essa frase, que às vezes a gente conhece as pessoas pelo que as outras pessoas falam. né? E, nossa, é verdade. E o Alex fala muito isso pra mim. Você precisa conhecer primeiro, não vai pelo que o povo fala ou o que você acha. Mas realmente conhecer. E assim, você foi essa pessoa que a gente realmente valeu a pena conhecer de verdade. Também, gente, tá que aqui, dá pra conhecer vocês. caminhar. Que a gente possa ter mais momentos assim de conversa, Sim. de café. Sair juntas, que eu amo sair, gente. Eu amo sair. Com a galera, com amigos. E eu também queria agradecer vocês por terem essa oportunidade. Foi muito, muito, muito legal. Isso, gente. Nos surpreendeu bastante, porque quando... O que foi? O que foi? Ai, gente, não deu de limpar a unha. Agora que eu vi. É sobre isso, não deu tempo. Depois que eu acordei e vim, né? Perdão. Mas isso me surpreendeu bastante, porque você é uma pessoa muito distante, assim. Acho que é a primeira vez que eu converso com você, inclusive. amiga, distante? É, distante, aquela pessoa, tipo assim, que eu nunca tive contato. Aham. Então eu tava meio assim, ai, será que ela vai ser legal? Seria bem sincera, será que ela vai ser legal? Mas me surpreendeu bastante você, de verdade. Que bom, amiga, eu fico feliz. Eu gosto muito de falar, né, como eu falei antes, que a gente precisa, né, ter
amizades. Não só, tipo, uma amizade, mas eu gosto de ter muitas amigas, tipo, muitas. Eu gosto de fazer novas amizades. Você vai ver, daqui a pouco eu tô chamando vocês pra sair. Pode eu já sou chamar, assim, a gente sabe? gosta de sair. Eu A gente vai gosto de cobrar, tá? sair. Eu gosto de... Eu amo muito estar com as minhas amigas. Um beijo, porque elas vão assistir. E é muito importante a gente ter, né, amizades que estão ali com a gente perto, né? E eu gosto muito das minhas amigas, de sair com elas. Até no momento que, voltando que eu lembrei agora, um momento também que eu tava passando aí no começo do ano, minha amiga Tamires, ela me deu uma dica que eu gostaria de passar para vocês e para as meninas também que vão assistir, que vai falar sobre a gente escrever e declarar as coisas e orar em cima disso. Então foi algo que ela falou para eu fazer, a Thalita também comentou no curso de noivos, sobre a gente declarar mesmo. Eu declaro que sobre a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem para mim, e escrever. Então foi um momento muito importante que seria legal também as meninas que elas fizessem isso mesmo e orar em cima desse papel, sabe? Um caderninho, escrever todas as nossas orações. Eu gosto muito disso também. Um conselho. Eu até lembrei de uma coisa, que eu tô procrastinando fazer isso há anos já, há anos. Eu peguei de uma referência de uma menina que eu sigo. Ela é cristã e ela tem um quadro. Assim, só que, tipo, é um quadro com vários quadros dentro. E aí ela colocou todos os sonhos da vida dela, os maiores. Legal. E eu tô procrastinando pra fazer isso. Então, tipo assim, ela colocou, meu sonho pra Nova York. É uma foto de Nova York e escrito Nova York. E eu convido vocês a fazer isso também. Sim. Colocar Eu no lugar gostei de da vocês. ideia, hein? Muito legal. bom. Eu tinha isso no celular, colocava das metas do ano. Só que do ano, né? Não do sonhos do ano. Isso é muito legal mesmo. Porque você tem você sabe pra onde você vai, né? Você não, Sim. não é qualquer caminho que te serve, Eu né? coloco também vários, mas aí não faço. Eu coloquei sem tirar o passaporte, gente. Só se for lá em dezembro, que é Calma, gente, tá em... Que mês a gente tá? Então, a gente tá nesse é mês, importante maio. tirar logo, que vai aumentar o valor. Calma, até dezembro, ó. Verdade, Tem chão tem ainda. chão ainda, é Chão. verdade. Ao mesmo tempo que tá passando rápido, mas tem um chãozinho ainda. É verdade, mas eu acho que tá passando muito Tá rápido. passando rápido. É isso. Gente, que bonitinho. Então, mais uma vez, obrigada. Meninas, a gente espera que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar todos esses episódios com vocês, meninas. Nos deixa sugestões aqui Maravilhosas. embaixo, por favor. De temporadas, de Convidadas temas, também. convidadas. A gente Legal. recebe muita mensagem de pessoas, nossa, seria muito legal você trazer tal pessoa, né? Tanto na igreja mesmo, ou então mandam pra gente. Continuem dando sugestões. Comenta aqui a parte que você mais gostou do episódio de hoje, como a Helena falou, da temporada. A gente se despede dessa temporada. Eu confesso que assim, eu achei tão nossa essa temporada que eu fiquei assim muito à vontade. Vocês sentiram Eu isso, meninas? fiquei muito à vontade. Parecia que a gente conhecia as convidadas assim, há um tempão. É verdade. E a gente espera que vocês tenham gostado. A gente teve vários feedbacks muito importantes, muito bons sobre essa temporada de episódios que já passaram por aqui. E é isso. Helena, Um grande beijo e obrigada por tudo. até a próxima temporada, hein? Tchau!